Oposição está pressionando o novo presidente da Câmara por anistia aos presos do 8 de janeiro. A parada é séria. Parlamentares do Partido Liberal intensificaram a pressão sobre Hugo Mota em favor da anistia, tentando fazer valer acordos com Arthur Lira. Familiares dos presos são levados ao gabinete de Mota por deputados como Nicolas Ferreira e Caroline de Tone, enquanto Valdemar e Bolsonaro, que não podem se falar, articulam nos bastidores. Centrão resiste à votação imediata, mas debate sobre a anistia deve esquentar após o Carnaval com a instalação das comissões. Rodrigo Constantino, você aposta que essa anistia vai ou não vai? Então, vamos lá, né? Eu espero que sim. Nós ouvimos do ministro de Defesa do governo Lula, né, o Múcio, que, obviamente, a dosimetria é uma questão, que muita gente estava lá na bagunça, na confusão, mas não invadiu, não depredou e não tinha condições, óbvio, de derrubar nenhum governo, de dar nenhum golpe. Então, é urgente para a pacificação do país você soltar presos políticos. Você promover uma ampla anistia para quem está pegando 10, 12, 14, 17 anos de prisão por coisas totalmente irrisórias. Pichar uma estátua com batom, estar num ambiente tal naquele dia. Nós não podemos aceitar a narrativa oficial da Vera Magalhães e demais militantes, né, de que os bagrinhos também queriam derrubar o governo, isso é ridículo. Né? E veja, não é crime você ir protestar achando que tem que derrubar um governo, que seja, porque ele é ilegítimo, porque o processo eleitoral não foi transparente. Isso não é crime em si, muito menos crime de atentado à democracia, ao Estado de Direito, golpe de Estado e por aí vai. Então, já passou da hora. Temos ministros do Lula reconhecendo isso, ministros do Supremo, como Gilmar Mendes, que já disse que não foi golpe. Temos a questão toda, né, do Hugo Mota falando nessa direção, e ele é o presidente atual da Câmara. Então, meu amigo Serrão e demais colegas do Bradock, é fundamental colocar essa pauta em votação. Nós não podemos, até porque o povo brasileiro quer saber com transparência quem é cúmplice de um regime de exceção que mantém presos políticos sob tortura, já temos um morto, que foi o Clesão, e quem quer virar essa página. E isso não envolve ser de direita ou de esquerda, ser oposição à situação. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade, de apreço ao devido processo legal, ela tem que estar incomodada com a situação. Então, eu espero que esteja sendo feita uma boa articulação de bastidores para que isso vá adiante. Já tem recadinho, né, vindo do Supremo, se isso passar vai ser derrubado. Bom, o Supremo pode achar realmente que manda em tudo no país e é imperador do Brasil. Mas em algum momento, o nível de provocação ao Congresso vai ser tanto que ou o Congresso reage e aí ajuda a restabelecer a democracia no Brasil, ou fecha logo aquela jossa e instaura logo Alexandre de Moraes como o Maduro Tupiniquim brasileiro. Então, quero crer que não é tão simples assim peitar um Congresso que aprove um processo de anistia para pacificar o país. Esse é um passo necessário que precisamos agora. Hoje à tarde, o relator dessa proposta de anistia na Câmara dos Deputados deu uma entrevista ao Jornal do Oeste, advertindo exatamente isso, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está comprometido em colocar essa pauta para apreciação e amplo debate dentro da casa. Ou seja, pode haver ainda modificações, uma ampliação para essa proposta de anistia. Ele deixa em aberto até que essa anistia, inicialmente, ela é para os presos do 8 de janeiro, mas que ela pode ser estendida para casos graves também, como Daniel Silveira e, de repente, até Jair Bolsonaro. E aí, Fabiana Barroso, perspectivas melhoram, né? Ai, Serrão, eu tô tão desanimada com o Congresso Nacional. Gente, de verdade. Para nós aqui que acompanhamos o processo desse pessoal, né, as histórias tristes dessa semana, ficou bem claro para todos nós do que se trata. Veio outras histórias que eu, por exemplo, não sabia os detalhes, ninguém, né, daquele jornalista que foi preso. Ele mostrou o que é o Estado brasileiro policialesco. Então, assim,
nunca teve um melhor momento, politicamente falando, do que agora. Tá? Primeiro, porque nós temos um governo Lula extremamente fragilizado por incompetência própria, nós temos bastante problema na economia do Brasil, então também é preciso fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais felizes e tenham a sensação de justiça. A impunidade no Brasil, né, dando lugar aí para bandidos, dando lugar a gente que não deveria estar presa e ocupando o lugar de gente que deveria estar, né? Então, tudo isso, eu acho que é uma obrigação dos parlamentares colocarem isso na pauta, não deixar isso cair, e aquela história, se isso não passar, se não passar agora, neste momento, é porque a gente tem um Congresso Nacional feito de pessoas que não merecem estar lá. Porque são atrocidades, gente. É impossível, até alguém da esquerda, aquela esquerda antiga lá, né, que falava de direitos humanos, não olhar para isso e não ficar com receio do que pode vir para eles também diante de um Supremo Tribunal Federal, de um TSE, ou da justiça ou injustiça tão grave, né? Então vai vir para todo mundo. Então, aquela coisa, momento certo, nós não teremos. Nós teremos uma pressão, e essa pressão eu acho que agora nunca foi tão boa, porque está todo mundo bem quente aí em relação às injustiças. A gente vai chegar a comentar aqui, né, outras injustiças, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele não parou, não recuou. Né? A gente vai falar de Daniel Silveira, de outras pautas aqui, para o pessoal entender que não dá para ser otimista quando a gente tem tirano, né, governando, ou de conluio com o governo e achando que pode tudo. É o momento de a gente dizer que não é bem assim. Yeah.